Boa tarde, meus amigos, espectadores. Uma alegria grande estar aqui com vocês nessa tarde de sábado, mais uma, para juntos fazermos o nosso programa de hoje. Eu sou o William Ribeiro, juntamente aqui com a nossa amiga Aninha. Olá. Vamos estar hoje refletindo aí a respeito do nosso tema. Lembramos que estamos juntos todos os sábados, de 17 às 18 horas. Falamos ao vivo dos estúdios Cinevídeo, em Botafogo, Rio de Janeiro, com transmissão ao vivo pela redebrasilespírita.com.br. Lembramos que todos os nossos programas eles ficam disponíveis, nossos programas passados, no nosso site, né, no site da redebrasilespírita.com.br e também no nosso canal no YouTube. É importante, vá até lá, se inscreva em nosso canal. Se inscrevendo, você vai receber todas as postagens que foram feitas em tempo real, né? Um aviso em tempo real dessas postagens. Eu não esqueço de dizer lá para dar um like, para dizer que gostou do programa, se não gostou, porque isso ajuda a gente a atualizar as nossas pautas, né? Exatamente. Dá sempre um feedback, importante isso. Lembramos das perguntas, vocês podem estar enviando perguntas, comentários, dúvidas, que podem ser enviados através do nosso e-mail, faleconosco@universocrístico.com, e também através do nosso número de WhatsApp, 21 Rio de Janeiro, 96632 8040. Ou também através da rede ou da radiobrasilespírita.com.br. Importante deixar o e-mail, para, se a gente não conseguir responder aqui no programa, estaremos fazendo através do e-mail. Bom, na semana passada, juntamente aqui com o nosso amigo Luiz, lembramos, sempre é bom a gente estar falando que o nosso programa tem uma proposta universalista. A gente está sempre aqui falando, refletindo os nossos temas em cima de filosofia, religião, ciência, em especial a doutrina espírita. Somos espíritos em essência, aqui encarnados, influenciados pelo plano físico, mas a nossa essência devemos sempre estar presente em nossa mente e coração para poder trilharmos aí da melhor maneira possível essa nossa jornada em terra. Na semana passada falamos do Sermão da Montanha, Brilhe a Sua Luz, juntamente aqui com o nosso amigo Luiz. Que é isso, menina? Era eu que estava aqui. Ah, você, né? Não era o Luiz. Olha como é que eu já estou com as coisas... É que a luz brilhou tanto que deu uma amnésia nele. E um programa onde a gente viu aí que um dos maiores discursos que tivemos, né? Nosso mestre Jesus trazendo aí... Reconhecido pelos grandes líderes de outras religiões, inclusive, né? Principalmente aqui no Ocidente, é um dos, né? E um dos espíritos mais perfeitos que aqui esteve entre nós, um mensageiro do nosso Criador, que veio nos trazer, né, o caminho, a verdade, né, a luz, a melhor maneira de vivermos, de estarmos aqui no plano físico, mas encontrar essa harmonia interna, né, essa nossa essência, essa luz, esse brilho dentro de nós. E precisamos estar atentos e pautar a nossa vivência aqui nesses ensinamentos. Hoje nós estamos aí com um tema bem bom, bem interessante. Acredito aí na participação de todos vocês. Vamos falar das afeições do corpo e do espírito, né? Vamos estar abordando aqui, refletindo a respeito dos ensinamentos dos nossos maiores, para que possamos discernir, né? Para que possamos termos em mente para onde direcionamos as nossas vibrações, os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, condicionados, né, à matéria ou ao espírito, à nossa essência. Como é que pautamos a nossa vivência aqui em Terra com relação a essas nossas afeições, a esses nossos sentimentos que transmitimos aí aos nossos irmãos de caminhada. Não é isso, Aninha? Isso mesmo. Seja bem-vinda, uma boa tarde. Obrigada, boa tarde, gente. É bom estar aqui com vocês de novo. É um tema realmente muito, muito bom, porque a gente vem ao longo desses nossos encontros, nosso principal objetivo é
reflexão, né? Refletir, trabalhar em cima dos ensinamentos, daquilo que nos é trazido, né, pelos grandes avatares, mas não adianta a gente só receber essa informação se a gente não analisa, se a gente não se analisa frente a esses ensinamentos. E esse tema hoje, ele deixa muito claro, né, para que lado a gente está conduzindo a nossa vida. De que maneira eu estou direcionando o meu caminhar. Então, eu acho que é legal a gente sempre começar da conceituação, né? Quando a gente fala de afeição. O que é uma afeição? A afeição, na verdade, é uma intenção, é um gesto, é uma intenção de amor, né? Onde eu coloco o meu desejo, a minha vontade. E aí a literatura traz para a gente essa diferenciação entre o que seria a afeição material do que seria a afeição espiritual. Que é claro, se a gente já sabe que nós somos espíritos e a gente precisa dos episódios, né, de períodos encarnados para adquirir mais conhecimentos e desenvolvimentos, é claro que a gente vai ter momentos em que a gente vai se afeiçoar espiritualmente e materialmente. Agora, qual é o peso que se dá a cada um desses, né? Essa que é a importância da gente prestar atenção que peso a gente está dando a cada um desses. Então, assim, seguindo na parte da conceituação, quando a gente fala de afeição material, é tudo aquilo, na verdade, é tudo que a gente vem fazendo desde que a gente está aqui, né, encarnando na Terra. A gente atribuir importância, amor, sentimento e atenção a tudo que é transitório, ou seja, tudo que está ligado aos períodos em que nós estamos encarnados. Uma vez encerrada a encarnação, né, até que a morte nos separe, essa afeição ela desaparece junto com o corpo físico, porque ela está ancorada, está baseada em relações transitórias. Então, isso faz parte do nosso dia a dia, né? Esse tipo de sentimento, ele faz parte do nosso dia a dia. É a afeição pela nossa família, pelo nosso emprego, pelos nossos bens materiais, pelo meu desejo, meu planejamento de vida. Essas são as nossas afeições materiais, mas é claro que elas estão atreladas a esse meu processo encarnatório. Uma vez cessado, a minha família já não vai ser mais a minha família, eu não tenho garantias de que eles vão continuar sendo minha família no intervalo de uma encarnação para outra. A minha carreira, o meu carro, os meus amigos, o meu trabalho, isso tudo deixa de desaparecer. Então, qual é o objetivo de eu colocar tanta energia e tanta atenção naquilo que é transitório? Então, o cuidado é quanto da minha energia, do meu tempo, eu estou devotando ao que é a afeição material. Kardec, para fortalecer isso, né, ele no Livro dos Espíritos, ele tem em uma das indagações, em uma das perguntas, a espiritualidade, em resposta a ele, diz que as afeições verdadeiras, né, ela nada tem de carnal. Ou seja, ele faz bem uma diferenciação aí do que é paixão, do que é desejo, né, da matéria e do que é o verdadeiro sentimento. Ele diz que a paixão verdadeira ela nada tem de carnal e que muitas das vezes essa ligação das pessoas não passa de um apego, não passa de uma obsessão, né, movida e sustentada pelas paixões carnais, que é o que a gente vê. E Emmanuel vem para ilustrar tudo isso, dizendo que o que o tempo, né, é uma frase que ele diz que parece que o que o tempo não ajudou a construir se acaba facilmente. Ou seja, não é atemporal, não tem uma consistência sacralizada, se assim podemos dizer, ou nesse caminho, né, mais sutil, né? Na verdade, assim, a própria definição do que seria a afeição espiritual esclarece muito isso. Que tem uma frase que Kardec usa que é isso, é quando a alma ama a alma. Então, sem a influência, sem a influência da matéria, sem a influência
desse ilusório que a gente vive, sem influência egóica, é o amor da alma pela alma. Por isso ela é eterna, né? Ela atravessa os tempos, então é um amadurecimento do sentimento. E ele cita também na Revista Espírita que a afeição material é quando eu amo a mim mesmo. Mesmo estando num relacionamento, eu amo a mim mesmo. O que você pode me oferecer de bom, no que você me agrada, no que você me privilegia. Então, quando a gente diz, eu amo fulano, é comum isso, a gente ouvir as pessoas dizer, mas o que você gosta? Por que você se dá tão bem com fulano? Porque fulano me faz muito bem, ele é meu companheiro, ele é meu amigo, ele me escuta, ele me trata bem. Então, o que eu amo é o que ele me dá, e não o que ele é, quem Nada é a de pessoa. essência, né? Tudo condicionado. Então, quando a gente começa a amar o outro, aí você já está caminhando para o que seria a afeição espiritual. Porque você já está olhando o espírito, você está olhando a porção eterna da pessoa, e não o que ela representa, aquela personalidade que ela vive no momento. E é isso que a gente precisa estar bem atento, né, Aninha? Ou seja, para onde estamos direcionando? O que está pautando, né, os nossos dias aqui em Terra, essa nossa estada, essa nossa encarnação? Né? Para onde direcionamos, para onde inclinamos essas nossas afeições? Elas estão condicionadas, circunstanciadas, né, aos aparatos externos da matéria ou não? É isso que precisamos estar atento, porque existe um efeito manada que sempre falamos, né? E as palavras, Platão sabiamente diz, né, que quando uma sociedade decai, a primeira coisa que se perde ou que se cai é o sentido das palavras. Então a palavra amor já não tem, né, ela tá banalizada, ela está, né, jogada de qualquer maneira, não tem mais referencial para se falar isso. E muito contextualizada dentro de um interesse, né? Eu amo porque tem um carro bonito, eu amo porque eu não vou precisar mais trabalhar, eu amo porque eu já vou ter uma renda aqui boa, eu amo porque está condicionado a alguma situação externa. Tá atrelado a exatamente assim, tem um peso material. Sustentando, né? Não tem, a essência não fala. E como a gente vive numa sociedade extremamente capitalista, hoje valoriza-se muito, né, o que tem, não o que é, né? Na verdade, o externo, o que se ostenta, o que se valoriza são os bens materiais. Então, automaticamente, o efeito manada tende, né, a levar os relacionamentos, não só o relacionamento de casal, amigos, pessoas que interagem. É aquele negócio, né? É partido, né? Tá partido. Esse grupo me interessa, esse não. Não existe aquele sentimento, pelo menos voltado, né, à essência, a purificar um pouco mais, né? Esse ponto que você colocou é interessante, né? A gente, quando se materializa, fragmenta tanto, que isso, além de afastar as pessoas, você alimenta o clima de animosidade, quer dizer, você não pensa só diferente de mim, você é meu inimigo, você está contra mim, né? Então a gente cada vez se fragmenta mais e enfraquece mais as relações. E isso vale para as relações pessoais, vale para as relações profissionais, né? Vale para as relações familiares, cada vez os nossos núcleos estão mais fragmentados, exatamente por isso, porque é tudo muito igual. Mas é igualmente vazio. Porque o objetivo é o amor, é amar incondicionalmente, amar ao todo, né? Amar ao próximo. Mas o que a gente vê hoje não é o amor ao próximo. É exatamente o contrário. Eu me amo desde que você esteja próximo de mim. Né? Sempre, o olhar é muito mais egóico do que deveria ser. Porém, né, sempre tem uma coisa, eu amo porém, eu gosto porém... né? E deixo de gostar, né, deixo de gostar porque o que me era oferecido não me é mais oferecido. Não satisfez o desejo, a vontade e acabou aquele gostar, né? No Livro dos Espíritos tem uma resposta que fala exatamente isso, né? Como a relação ela é alicerçada na troca, né, no imediatismo, quando a causa deixa de existir,
o amor se vai junto. Então é muito comum a frase de você dizer, o amor acabou, ele realmente acabou. Ele acabou porque ele era tão frágil e tão transitório quanto a causa que o sustentava. Sem sustentabilidade nenhuma, né, na essência, né? E é isso que precisamos estar atento, porque a mente, ela está condicionada ao ter. E automaticamente vamos colocando como prioridade na nossa existência. Ou seja, a prioridade é eu ter uma vida economicamente bem sustentada. Então, para que isso, eu vou procurar me relacionar, né, com alguém que já tenha essa condição. Em detrimento aos sentimentos mais nobres, à pureza, né, aos valores, às virtudes. Não se conceitua mais isso. Na verdade, as pessoas, além de não se conceituar, a gente evita de buscar o autoconhecimento. Buscar fundamental, o que realmente me faz feliz, o que realmente me traz esse sentimento de a serenidade que a essência tem. Por quê? Porque eu procuro sempre agradar o entorno, eu procuro sempre o exterior. Então eu não paro para analisar o que eu quero, quem eu sou, por que é que eu estou aqui, por que eu preciso conviver neste grupo que é tão diferente de mim. Será que o objetivo é eu conviver com pessoas que são diferentes de mim para que eu me torne outra pessoa? Ou para que eu enxergue na diferença um caminho para eu evoluir? Então, se a gente não se conhece, se a gente não se observa, é muito mais simples e mais cômodo aceitar o que vem de fora. Né? O que está taxado, o que está quadrado ali, né? Todo mundo o que está imposto pela sociedade. Todo mundo faz, então provavelmente vai ser um caminho mais fácil. Por isso é importante esse conceito, né? Quem somos, estamos fazendo aqui, qual o propósito. A gente está falando do relacionamento de casais, mas é importantíssimo a gente fazer essas análises dentro de casa, com pais, irmãos, todos que convivem ali, né, no mesmo lar, embaixo do mesmo teto. A gente sabe que as adversidades, elas são naturais e todos estamos aqui com um propósito de ser e imperfeitos. Sim. Se não conseguirmos visualizar isso, contextualizar isso, as dificuldades elas tendem a aumentar e perdemos, consequentemente, a oportunidade de fazermos as nossas provas, que é o motivo de estarmos aqui. Sem contar que aí a gente acaba agregando mais dificultando, né? Além das tarefas não cumpridas, a gente ainda vai agregando mais perdas, porque aí você começa a gerar mais animosidade, você gera ódio, você guarda mágoa, e aí o que era para ser resolvido talvez em 2 encarnações vai levar 5. Jogando contra, né? Por isso que precisamos dessa atenção. Os ensinamentos que vêm dos nossos maiores é sempre voltados, né, para qual o melhor caminho, o que melhor se fazer diante dessas situações, como compreender isso. Qual o meu propósito aqui? Qual o melhor caminho? Porque quando temos esse conceito, quando mudamos os nossos conceitos, consequentemente, conseguimos mudar as atitudes. E se não fizermos isso, dificilmente iremos despertar para essas verdades. Acho que chegamos aqui ao finalzinho do nosso primeiro bloco. Vamos fazer um pequeno intervalo. Não deixe de mandar as perguntas, dúvidas, comentários. Nosso e-mail, que vai estar passando aqui na sua tela, a produção vai botar, mesmo sendo o finalzinho do nosso bloco. E voltamos já com o segundo bloco. Não saia daí.
Bom, meus amigos, voltamos aqui para o segundo bloco do nosso programa. Hoje o tema afeições do corpo e do espírito. Estamos refletindo aqui a respeito dessas inclinações, para onde direcionamos esses nossos sentimentos, né? De amizade, de companheirismo, os sentimentos mais nobres, né? Como os conceituamos, se realmente é essência ou é algum interesse material em torno, para que a gente possa encontrar aí a melhor maneira, né, o melhor caminho para nos relacionarmos com esses nossos irmãos que estão aqui juntamente conosco nessa caminhada interna. Por isso é importante, como a gente fala em vários programas, a conhecida frase, né, de Sócrates, que está lá, né, no oráculo de Delfos, na Grécia, que era um templo sagrado, onde recebia-se as mensagens divinas. Conheça-te a ti mesmo, né? E temos um outro filósofo grego que dizia, seja quem for, mas seja sabendo, ou seja, conheça os teus sentimentos, as tuas intenções, para onde elas estão sendo direcionadas, porque a partir dessa autoconsciência, consequentemente, ficamos com as ferramentas em mãos para poder mudar. Porque se, né? Se eu não conheço o inimigo, como é que eu vou, né? Combater esse inimigo? Exatamente. Se eu não conheço as minhas fraquezas e as minhas virtudes, eu não promovo mudanças. Né? Acho que esse é o objetivo principal. É disso que Sócrates fala. Né? Vamos olhar para dentro. Quem eu realmente sou? Onde é que tem o meu ponto de melhoria? Então, esse é o caminho principal. E é interessante que assim, a gente sabe também que a gente recebe o benefício de vir em sociedade, vir em grupos, exatamente para que um auxilie o outro. Quer dizer, o que eu já aprendi, eu te auxilio no teu caminho. Tudo tem um porquê, né? Agora, se somos todos cegos, muito provavelmente a gente vai levar mais tempo para chegar em algum lugar. A gente vai chegar, né? Porque o progresso ele acontece de qualquer maneira, mas o caminho vai ser mais longo. Se a gente vai só olhando na superficialidade sem o olhar para dentro. E aí a gente ouve muito nessa coisa do relacionamento, né? A expressão de não, agora eu encontrei a pessoa da minha vida. Né? De que vida a gente está falando, de que relacionamento a gente está falando. Se fomos cada um de nós criados como individualidade, como é que eu posso garantir que o que eu preciso aprender está depositado na mão de outra pessoa? E que não necessariamente será que eu vou sempre encontrar com essa pessoa a cada encarnação que eu fizer? Eu vou guardar, vou esperar. E se ela não aparecer? Se ela tiver como é que vai ser? Uma mudança de planejamento encarnatório e a gente não se encontrar nessa encarnação, como é que faz? Esse é um dos pontos, né, que a gente precisa, né, estar sempre atento nessa coisa de afeição, né? As oportunidades de estar em terra são oportunidades sagradas, divinas, né, respeitando a lei da evolução. Precisamos estar aqui. Já estivemos várias vezes, né, reencarnados, vamos estar inúmeras outras, quantas forem necessárias. E sempre, né, a bondade divina, ele nos coloca ao lado de espíritos afins, né, para que possamos ajudar e ser ajudados. Sim. Na nossa evolução. Mas também ao lado de instrumentos, para que possamos fazer as nossas provas. Motivo da reencarnação, fazermos provas, resgatarmos débitos, né, os nossos, não desafetos, mas as pessoas que geralmente pensam diferente, para que a gente ajuste isso, ou seja, amar ao próximo como a si mesmo, né, que é um dos objetivos. Então, precisamos entender bem isso, conceituar bem isso. E quando fala-se dessas inclinações, né, dessas tendências, elas são direcionadas, elas são fortalecidas pelas nossas paixões mundanas, nossos desejos da matéria, ou não, ou está a serviço da nossa evolução espiritual. É isso que precisamos discernir muito bem, porque a coisa é tão sutil que levamos a vida em todo. A gente, na prática, a gente vê aí amizades de 10, 20 anos, e que depois de não satisfazer o desejo do outro, acaba.
Que sustentabilidade tem isso? Dentro de casa, famílias, muito comum, pai, mães, irmãos, um desencontro, né? As adversidades, qualquer marolazinha faz com que aquele relacionamento perca a estabilidade. Por quê? Porque é a defesa de um interesse particular. Os sentimentos, eles estão embasados com o interesse. Eu amo, eu gosto, eu vou fazer o bem, eu vou servir até que, né? Até quando estiver fazendo o que eu acho, o que eu quero, o que eu penso. É isso que a gente precisa ter em mente para poder exercitar, não é? Levar ou tendenciar os nossos sentimentos não circunstanciados ao que acontece no externo. Porque o mundo está preparado para nos trazer provas. Se não estivermos preparados para elas, consequentemente, vamos ter que repetir. Eu acho que um ponto importante, né, quando você começa a identificar qual é a origem da tua afeição, é que você até comentou isso antes da gente começar a falar, você sai um pouco até do teu próprio núcleo familiar. Você consegue manter o mesmo tipo de relacionamento, o mesmo cuidado e o mesmo carinho por pessoas que estão fora do teu núcleo familiar. Sai daquele quadrado, né? Ampliar um pouco mais. Isso é um sinal claro de que você já está amadurecendo o teu exercício de amar. E aí, a gente ouve muito isso, mas como é que eu posso amar, gostar tanto da minha vizinha, ter uma afinidade tão grande por ela e simplesmente não consigo olhar para a cara do meu irmão? E aí cai exatamente no que você está falando, quer dizer, a gente tem resgates a fazer, a gente tem provas para cumprir, a gente tem processos evolutivos, planejamentos, quer dizer, nós nos planejamos para caminhar juntos, eu e esse irmão, que eu mal posso olhar para a cara dele. Mas aí entra a frase do Sócrates. Por que é que eu não posso olhar para a cara dele? O que tem nele que me incomoda tanto? É algo que também será que não é algo também que está dentro de mim, mas que eu não reconheço em mim porque é feio, porque a sociedade diz que não é bom? E será que eu não amaria esse irmão se ele fizesse exatamente o que eu espero dele? Se ele não me oferecesse tudo aquilo? Só o fato dele me dizer não já é um motivo para eu não amá-lo. Por quê? Porque eu estou amando a mim e não a ele. Mas eu consigo amar a minha vizinha porque ela concorda comigo. Porque ela me auxilia, ela vem no meu socorro, ela entende a minha dor porque a minha família não me entende. Mas aí a pergunta é, eu estou amando a minha vizinha ou estou amando o que ela está me oferecendo? Então são esses exercícios diários que a gente precisa fazer em todos os nossos relacionamentos. Porque quando eu me reconheço como estar praticando um amor egóico, é muito, não vou dizer mais fácil, mas é o início de um caminho para transformar, para diluir esse amor egóico. Mas se eu não tenho a coragem, se eu não tenho a gentileza de me reconhecer como um ser egóico, eu jamais saio dessa posição. Fica, né? Porque eu fico ali confortavelmente. E aí eu começo na ociosidade a colocar no outro a culpa de não me dar bem. Eu não me dou bem com a minha família porque eles não me entendem. Eu não me dou bem neste trabalho porque o meu chefe me explora. Sempre procurando uma justificativa, né? Externa. E aí, como a gente falou aqui no início, né? Vou usar a expressão de um palestrante que ele diz: aquela mala que está rodando na esteira do aeroporto é sua. Não adianta colocar culpa na qualidade da mala, mas aquela mala te pertence. Então a gente muda de emprego e continua sendo explorado em todos os empregos que a gente tem. Por que será? Eu mudo de marido e continuo tendo os mesmos problemas, porque ninguém me entende. Ninguém vai entender se a gente não se entende, se a gente não se identifica e principalmente se a gente não identifica que tipo de relação eu tenho com o outro, que tipo de amor eu pratico com o outro. Eu pratico um amor para ser satisfeita ou eu pratico um amor para realmente amar aquela pessoa como ela é.
Então, esses nós de relacionamentos que a gente vem carregando, né, ao longo desses anos, tem se intensificado muito, porque cada vez mais eu quero ser feliz, cada vez mais eu quero encontrar a felicidade. Então, eu tenho a ilusão de que a minha felicidade está nas mãos de outra pessoa. E isso demonstra que a gente continua praticando uma relação material, uma relação transitória. Levando para o lado oposto, né? André Luiz, ele nos elucida muito bem quando ele diz que ninguém está por acaso e ninguém passa na vida de alguém por acaso. Tudo tem um propósito, tudo tem um porquê, tudo tem uma razão de ser. Na verdade, é uma arquitetura divina que nada está solto. Então, as pessoas que são espíritos afins para auxiliar e ajudar, e são espíritos que se vieram como instrumento, mas sempre com foco, sempre com objetivo, sempre com a tendência divina de uma oportunidade de lapidarmos a alma, né? De despertarmos as nossas virtudes, despertarmos as virtudes. É como você fala, né? É o bom para o bem, não é? Por mais que seja taxado pelo sistema humano de ser que não é bom, mas na visão da evolução espiritual, precisa se fazer cumprir, é uma ferramenta, é um instrumento necessária para essa evolução. E ele diz que o sentimento, quando ele é um pouco mais purificado, ele vai perdendo essas tendências, né, essas artimanhas materiais que comumente da sustentabilidade, ele vai ficando um pouco mais purificado. É como um imã, e o ferro altamente atrai. É como o perfume de uma rosa que ele diz. Ele vai exalar, independente da vontade ou não de um e de outro. Mas isso não quer dizer que exista uma alma gêmeas. Todos somos individuais. Nós temos uma particularidade espiritual, um comprometimento primeiro conosco mesmo, depois com as leis divinas. Né? Como Kardec conceitua. Deus não iria fazer, né, uma obra imperfeita pela metade. Né? Mas Emmanuel claramente nos diz que essa escola, esse exercício, esse aparato que nos é colocado no dia a dia, família, os relacionamentos de esposo, filhos, são oportunidades de lapidarmos para chegarmos nesse ponto mais sublime. Porque precisamos dessa afeição a dois, pelo filho, pelo pai, pela mãe, pela esposa, pela namorada, para que possamos evoluir esse sentimento. É um instrumento. Não é? Por isso que precisamos estar atentos para cada vez mais nos distanciarmos de qualquer influência da matéria e levarmos mais para a essência. Porque esse é o caminho para chegarmos a um determinado ponto que esse amor, esse sentimento mais nobre, ele se expanda. Ele não fique naquele quadrado dentro da nossa casa, só com o nosso filho, só com o nosso esposo. Que ele saia, que ele vá universalize. Né? É interessante que a gente vem observando que se o nosso objetivo é exatamente sair dos nossos feudos, né, expandir esse amor cada vez mais longe, o que a gente tem visto é que a gente, exatamente por se distanciar da essência, a gente vem se afastando dentro dos nossos próprios pequenos núcleos. Né? Os relacionamentos familiares estão cada vez mais raros, cada vez mais frágeis, porque individualmente nós estamos nos afastando, buscando soluções, buscando respostas e buscando sentimentos cada vez mais materializados. E se o objetivo é estreitar esses laços para que eles fiquem dentro da família tão fortes que consigam expandir os horizontes, se a gente já enfraquece esses laços menores, cada vez a nossa tarefa fica mais difícil, fica mais pesada, né? Você se sente cada vez mais só, né? Cada vez mais desanimado, porque é tudo muito difícil, mas é difícil
porque nós estamos trazendo uma abordagem diferente. Um desgaste de energia muito grande. Muito grande, buscando coisas que são efêmeras, que são transitórias. Então, em vez da gente investir nos sentimentos, nos relacionamentos, no convívio, a gente insiste em investir nas coisas, a tudo aquilo que eu consigo materializar. E se nós não somos materiais, por que insistir ainda nos relacionamentos materializados? Fortalecer essa ideia. É isso que a gente precisa refletir. É isso que Emmanuel fala do conceito que ele atribui da alma gêmea. Não é aquele que vai vir me fazer feliz, que vai vir me salvar da tristeza, mas é aquele que vai caminhar junto comigo e cada um individualmente despertar no outro o que tem de melhor. É esse o objetivo, né? E isso a gente encontra, está à nossa disposição. Mas a gente está tão preocupado no dia a dia, tão preocupado com aquilo que me dá prazer imediato, que não observa isso, que não atenta para isso, que não percebe que isso já está em nós. Né? Krishna dizia isso para Arjuna: não busca a felicidade, a plenitude, nem dentro nem fora, porque você já é felicidade, você já é plenitude. É isso que a gente precisa aceitar, de que nós somos a plenitude e a felicidade. Conviver com essa realidade, né? André Luiz, nas elucidações, né, quando ele nos trouxe as obras Descobrindo o Plano Espiritual, psicografadas por Chico Xavier, em um momento ele diz que Jesus, quando disse amai-vos uns aos outros como eu vos amei, ele não tinha só a intenção de conceituar a caridade. Porque a caridade com o outro, o que o André Luiz nos diz é que é inexorável. Ela vai acontecer. Em algum momento, ela vai acontecer na vida de todos. Para uns vão demorar mais, ainda adormecidos, ainda dispersos. Para outros, ela vai acelerar mais. Mas vai acontecer na vida de todos. Quando Jesus disse, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, ele quis dizer nas elucidações de André Luiz que nós precisamos voltar a nossa atenção para nos alimentarmos um dos outros espiritualmente, na essência dos sentimentos. Que aqui em terra, com corpo mais denso, o homem não se desperta para isso. Mas quando no plano espiritual, ele consegue essa concepção, o alimento da alma, o alimento de um para o outro, aquela sustentabilidade, a harmonia e a paz interior. E que hoje a humanidade não se volta para isso. Né? As coisas são distorcidas, né? Tendenciosas a outros objetivos e quase que zero essa alimentação espiritual. E é uma oportunidade que nós estamos perdendo, porque o progresso ele vai acontecer, a evolução vai acontecer e somos nós que vamos perder. Demorar cada vez mais, né? Nós é que vamos perder nós é que não vamos embarcar nesse ônibus, porque o ônibus ele vai partir. E o mais interessante é que a gente tem recebido muita informação, a gente se cerca de muita informação, mas a gente insiste em manter essa informação fora da gente. É mais uma maneira de demonstrar o que eu sei. Eu tenho informação, embora eu não faça nada com ela. É isso que a gente precisa estar atento, né? Precisamos acordar, precisamos desse despertar. Precisamos, né? Por que eu sei, eu leio, eu vejo, eu ouço e não faço? Né? Eu preciso sair dessa inércia. Né? E as palavras precisam chegar e a gente conceituar tudo isso. Né? Saber de fato qual a mensagem, qual a essência desses ensinamentos. Porque senão vamos passar a encarnação toda mentindo para a gente mesmo. Bom, chegamos aqui ao final do nosso segundo bloco. A produção está dizendo que temos perguntas aí para respondermos no próximo bloco. Vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos para o terceiro e último bloco.
Não saia daí. Bom, meus amigos, voltamos aqui para o terceiro e último bloco do nosso programa. Agradecer aí, porque geralmente esquecemos, né, a participação de todos aí, os nossos, né, espectadores que sempre nos acompanham aí todos os sábados, ao vivo, né? Uma alegria grande estar aí com vocês. A todos que mandam perguntas, dúvidas, comentários, isso ajuda muito, enriquece muito as nossas reflexões aqui. Sabemos que o nosso objetivo aqui é refletirmos a respeito desses ensinamentos e acreditamos que podemos fazer um pouco mais além de só refletir, né? Acho que a gente precisa aí colocar esses ensinamentos no nosso dia a dia, vivenciar isso, né? Fazermos um esforço, nos esforçarmos, estarmos mais atentos, despertarmos para colocarmos no nosso dia a dia essa nossa realidade, essa essência, vivenciar um pouco mais essa parte mais sutil, espiritual, porque é o caminho, né? É a verdade nos deixada aí por todos os nossos mestres que aqui estiveram. E sabemos que a dor, adversidades, os sofrimentos, eles são inerentes às nossas imperfeições. Leon Denis nos elucida muito bem a respeito disso. E na medida que vamos colocando luz na nossa consciência, vamos fazendo essa reforma íntima, né, que é mudar esses nossos conceitos, consequentemente vamos nos afastando do sofrimento, da dor, das amarguras, das adversidades. E hoje o tema muito bom, falando aí das afeições do corpo e do espírito. Nós sabemos que somos regidos por leis universais, são leis divinas, vindas do nosso Criador. E temos uma lei que vai se fazer cumprir sempre, causa e efeito. Né? Nós vamos sempre colher os frutos das sementes que plantamos. Lembrando que assim, a lei de causa e efeito não é sinônimo de castigo. Não. Né? Porque tem-se o hábito de, olha o que você está fazendo. Aquela coisa de repreensão, né? Não é é uma lei neutra. Né? Você vai colher o que você plantou. Exatamente. Olha a semente. Nós somos consequência, né, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Nós arquitetamos aí o nosso destino. E, consequentemente, os nossos pensamentos e sentimentos, né, tudo é mental. Essa leitura vai ser feita pela divindade. Isso é que vai pautar as nossas necessidades, né, as nossas provas, os ensinamentos que nos virão. Ou seja, a vida vai nos proporcionar o que diretamente precisamos. Sim. Então, se direcionamos os nossos sentimentos, né, as nossas afeições, pautadas nos interesses da matéria, vamos ter que responder. E aí, como
teremos sempre que aquilo que a mala vai estar rodando, mas, né? Ou seja, tirar a mala da esteira. Isso, se temos um relacionamento familiar ou mesmo casal e no dia a dia as adversidades são naturais, vêm como instrumento, né? Precisamos daquilo, estamos no local certo, no lugar certo e com a pessoa certa. Sim, sem dúvida nenhuma. Precisamos entender que não é aquela pessoa é um instrumento que foi colocado ali. Aquele irmão que não tem muita afeição. Aquele filho que não me obedece. Aquele filho que não obedece, né? Aquele pai repreensivo, né? Aquela mãe que passa muita cabeça, mas que não está ajudando em determinadas situações. São pessoas que foram colocadas ao nosso... Não há injustiça por parte do nosso Criador. Não há vítima. Se estamos... tem a necessidade. Então, por que não olharmos, mudarmos o cenário, olharmos com outros olhos, os olhos mais espirituais, né? Mais essência, qual o motivo, por que eu estou aqui, o que eu estou fazendo, qual a minha missão, e procurarmos nos educar um pouco mais, né? É aquela coisa de, por que eu não consigo amar aquele filho, apesar de, mesmo ele não me obedecendo? Porque, na verdade, vai muito daquela coisa que como eu gostaria que ele fosse, né? Eu gostaria que fosse uma criança gentil, educada, que as pessoas olhassem, nossa, como seu filho é educado, né? Como seu filho é bonzinho. Mas ele não é bonzinho, ele não é assim. Mas ele veio, nós temos um relacionamento, nós precisamos atravessar esse período, acertar algumas arestas, mas eu preciso, antes de tudo, amá-lo. Não amar o que eu gostaria que ele fosse, mas amar aquela pessoa que ele é. Né? Que esse é o princípio da afeição espiritual, é amar aquela alma, amar aquele espírito e descobrir em mim as ferramentas necessárias para auxiliá-lo nesse caminho. Né? O que eu posso levar para ele de orientação para tornar aquela caminhada dele mais suave, mas sem que eu me atribua como vítima. Eu estou querendo ajudar, mas ele não me deixa ajudar. Né? Então, são essas colocações que a gente faz diariamente, sempre tendo como ponto de partida como eu me sinto. Em nenhum momento a gente para como é que o outro se sente, quanto que aquela criança sofre por estar o dia inteiro ouvindo que não é obediente, que não é isso, que não é aquilo, que está fora do padrão, que não é igual a todo mundo. Né? O que eu posso, de que maneira eu vim nessa relação para ser a alma gêmea que Emmanuel cita para auxiliá-lo nessa caminhada. Temos um propósito aí, né? E precisamos sempre atenção, né? A esses pontos. Ou seja, se estamos ao lado, temos um propósito. Não é? Temos condições de conviver com aquela situação. Nós temos as ferramentas necessárias para conviver naquela situação, sem nos vitimizar. Sair da posição de vítima diante daquela situação, buscar, como Krishna, né? Bhagavad Gita é preciso ser um livro de cabeceira, né? Falamos sempre nele aqui, né? Krishna fala para Arjuna, olha, viva a vida e repousa em mim, repousa em Deus. Deus é causa primeira. Nós somos muito imediatistas, queremos trazer para o momento atual todas as nossas vontades, que são anseios nada mais do que imposições do sistema humano de ser. Né? Esse nosso momento, essa nossa estada aqui, é um milésimo na nossa existência infinita. Sim. E por que queremos que tudo fique de acordo com a nossa vontade, os nossos desejos materiais humanos de ser? É uma incompreensão muito grande e vamos sofrer com isso. O que a gente falou um pouco na semana passada, né? Falta brilhar essa luz, seguindo todas aquelas bem-aventuranças que foram descritas no Sermão da Montanha. Falta a humildade, né, de se reconhecer como uma parte desse universo, uma parte importante, mas uma parte pequena nesse universo todo. Falta serenar o coração, falta mansuetude de entender que não somos dirigentes do universo, não somos nós que determinamos 100% da nossa existência. Então falta esse exercício, né? E a informação ela vem sendo dada para a gente o tempo inteiro. Falta, como diz Sócrates,
Cada um de nós olhar internamente, descobrir onde estão esses pontos, onde é que eu preciso transformar o material no espiritual. Esse autodescobrimento, né? Para poder lidar melhor com essas situações. Porque, na verdade, os inimigos, eles estão dentro da gente mesmo. Nós somos o nosso maior inimigo, nós temos os Pandavas e os Kuravas dentro de nós. Exatamente. Qual que alimentamos, né? Qual que estamos dispostos a dar mais alimento, né? Alimentamos o espírito ou alimentamos o físico unicamente? Nós temos perguntas, né? E mais de uma até, né? Então vamos às perguntas. Porque aí a gente pode contextualizar o nosso... Temos várias aí? Tem uma pergunta aqui que é da Renata. Renata é da Bolívia. Ela pergunta o seguinte... É uma citação aqui que diz: não separeis o que Deus uniu, nos colocado pelo próprio Jesus e utilizado durante tanto tempo para significar a bênção religiosa a um matrimônio. O Espiritismo adota esse princípio em algum momento para afirmar alguma união, que seja duradoura ou não, abençoando-a ou não. Como encara essa afirmação de Jesus? Bom, Renata, Jesus, quando aqui esteve com um objetivo, foco do objetivo, trazer ao coração da humanidade, no momento de Moisés, que estava com o coração ainda petrificado, endurecido, trazer o sentimento mais nobre, o amor. Esse foi, né, o objetivo de Jesus. Essa era a missão dele. Amar, despertar esse sentimento mais nobre no coração das pessoas, que até então era uma população, uma civilização que estava ali condicionada a muitas leis temporais de Moisés, né, aquele Deus vingativo, aquela coisa toda. Mas, se prestarmos bastante atenção, Jesus não deixou nenhuma religião. Ele não trouxe religião, ele trouxe ensinamentos vindos direto do nosso Criador. Não é isso? Ele veio trazer os ensinamentos de como pautar a nossa estada, a nossa vida no plano físico. O melhor caminho, né? A melhor verdade, né? A melhor maneira de se viver a vida aqui. Consequentemente, da estada de Jesus até os dias de hoje, nós tivemos muitas influências, muitas delas tendenciosas, né? Nós tivemos aí várias influências tendenciosas da Igreja Católica, né? Que vários dogmas, várias situações foram criadas para se ter um certo domínio, não é? Para poder tendenciosamente conduzir a humanidade. Então, o que Jesus veio nos deixar, os ensinamentos de Jesus, foi amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Quando estamos aqui, falamos já várias vezes, por dádiva divina, colocados ao lado de pessoas afins, espíritos afins, né, ou outros como instrumento para ajudar na nossa evolução. Mas não somos posse e nem possuímos ninguém. Cada um tem uma responsabilidade, cada um tem uma individualidade e um comprometimento, primeiro com as leis divinas e depois consigo mesmo. Quando há o matrimônio, quando alguém, em frente a uma pessoa, né, física ali, um padre, um sacerdote ou qualquer outra religião, o ato em si não significa para a leitura divina um comprometimento divino ou não. O que vale é o interior, a intenção, o que está dentro. E o que a gente vê, a leitura que a gente vê aí de todos os tempos, em várias culturas religiosas, místicas, por esses cristos codificados aí, na definição de Kardec, os que trouxeram a mensagem divina, é que nós estamos
para poder exercitar, né, esses nossos, lapidar a alma, esses nossos sentimentos mais nobres. Se em um determinado momento fizemos uma ligação, nos unimos a alguém no matrimônio, como foi colocado o caso dela, no altar ali na Igreja Católica, e se pautarmos o nosso dia a dia nesses interesses que a gente está falando aqui, o interesse material, consequentemente, as adversidades vão ser tão grandes, as diferenças vão ser tão grandes, que chega a um determinado momento, instruído pelos espíritos elevados, que é melhor uma separação. Até porque essa união, se ela é baseada no material, ela não foi Deus que uniu. Não foi o eterno que uniu. E isso, aonde que está escrito, né, que Deus vai fazer uma união da matéria? A união é essência, é espírito. Quando distorcemos isso, e esses ensinamentos dessas escolas, eles dizem que a gente tem relacionamentos no eu superior, que é o espírito, no psíquico, que faz esse intermediário entre o plano físico e o eu inferior com o eu superior. Precisamos analisar a leitura que é feita divina, se esse matrimônio, essa união, ele foi feito em qual dessas esferas? Foi feito porque eu tenho interesse aqui na matéria, minhas famílias se dão bem, é conveniente essa união, ele tem um trabalho fixo, ele tem um dinheiro na conta bancária, ele já tem uma casa própria, né? Foi nesses interesses, ele é bonitinho, ele tem um corpo bonito, ele é inteligente. Ele é inteligente. Vai ter filhos inteligentes. Vai ter filhos inteligentes, foi feito dentro desse parâmetro, ou foi feito dentro do psíquico, né? Ou seja, ele pensa igual a mim, ele tem a leitura e lê os mesmos livros que eu, tal. Esses aqui, esse relacionamento que é feito padronizado dentro da parte material, dura pouquinho. No psicológico, dura um pouco mais, mas também tem um fim. Agora, quando a parte espiritual faz essa união, aí é diferente. Esse sim é conceituado por Jesus, que é o sentimento mais nobre, né? A outra pergunta eu acho que nem vai... Não vai dar tempo, né? Que é a Luziane de Maceió. Luziane de Maceió? Deixa eu ver, porque talvez está até dentro do nosso conceito. Dentro dessa aí, quer fazer alguma colocação? Eu acho que assim, é exatamente tudo que a gente vem falando do programa inteiro. Tudo que Jesus falava para o espírito. Ele não falava para a matéria, ele não falava para a personalidade, não falava para encarnações. Ele falava para o nosso espírito. Então, quando ele diz o que Deus uniu, homem nenhum separa, ele está falando exatamente disso. O que foi unido pelo espírito, o que é de alma para alma, nenhum homem, nenhuma personalidade separa. E ele não estava falando ali de dogma, ele não estava falando ali de procedimentos, nem de rituais. Jesus ele não falava em rituais, ele não realizou nenhum ritual. Então, essa expressão de que o que Deus uniu, o homem não separa, é exatamente isso. É a alma que casou com a alma. É o espiritual com o espiritual. Então, realmente, aí, nesse caso, nenhuma encarnação separa. É isso aí. A outra pergunta é... Luziane, de Maceió. Eu acho que rapidinho ela diz o seguinte: boa tarde, meu filho não gosta de mim desde criança. Não tem afeição por mim, não suporta eu estar próximo dele. Sempre dediquei a ele carinho e amor. Não sei o que fazer. Amo meu filho e essa situação a cada dia fica mais difícil. O que fazer? Como posso estar passando por isso, já que o amo tanto? O amor, ele é incondicional. É preciso definir bem esse amor. Né? É amor? Se é amor, ele é incondicional. Pelo outro é amor por mim mesmo. Ele ultrapassa toda e qualquer barreira. Se está te incomodando, é preciso analisar. E ele não suporta estar, sempre dediquei a ele carinho e amor. Esse é o caminho. É continuar dedicando carinho e amor. Porque não há injustiça, Luziane. Deus, ele sabe a medida certa o que precisamos e até onde. Quando passarmos pelas provas das quais necessitamos, consequentemente ela não vai vir. E outra coisa, o que vale é a resignação, é a maneira com que você lida com essa situação.
Está lá no seu íntimo. Só você vai poder responder. Como que eu vejo isso? Resignada, amando a Deus sobre todas as coisas? Ou como uma mãe que Deus está perseguindo ou que há uma perseguição? Sabemos que não há injustiça e não há vítimas. Então é preciso procurar dentro, no seu íntimo, qual o sentimento real que está externando por aí. Porque, consequentemente, o sentimento mais puro, ele atenua os corações e vai chegar até o teu filho. Faça esse sentimento chegar. Chegamos aí ao finalzinho, né? Chegamos. Acho que o quarto bloco. Bom, meus amigos, agradecemos muito a participação de vocês. Pode mandar perguntas, mesmo durante a semana, que a gente responde por e-mail, né? Porque às vezes o nosso tempo aqui é curto e não tem como responder a todos. Mas agradecemos muito. Alguma observação final? Tudo? Não. Tudo foi dito. Na próxima semana, esse tema é muito grande, né? Tem muita coisa para se falar e muita coisa ficou. Na próxima semana vamos falar de evolução e a compreensão do sentido de vida. Uma boa semana para todos, muita luz, muita paz e até o próximo sábado. Tchau, gente. Fiquem em paz.